abordar o tema melancolia aqui, mas sob o ponto de vista espírita. Eu não sou especialista em falar sobre melancolia e depressão, né? Mas eu vou falar sobre melancolia e depressão sob o ponto de vista espírita. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Kardec pergunta: às vezes uma vaga tristeza se apodera de nossos corações e achamos a vida tão amarga. Por que que isso acontece? Né? Por quê? Que isso acontece com todo mundo, né? Uns mais, outros menos, mas acontece com todo mundo. Então, os espíritos respondem: é o nosso espírito, é que o nosso espírito aspira à felicidade e à liberdade. E preso ao corpo que lhe serve de prisão, se extenua em esforços para dele sair. Mas que são inúteis, caem em desencorajamento e na languidez, trazendo infelicidade. Na verdade, nós temos muitas aspirações, né, na vida. Temos aspirações materiais, temos aspirações espirituais. E esse conjunto de aspirações, quando se frustram, nos trazem melancolia, né? Então, os espíritos deram uma resposta simples, mas, na verdade, nós, como seres humanos, somos bastante complexos, né? E essa complexidade nós sentimos na carne, né? Na carne. Mas caminha por aí na resposta dos espíritos. Então, como nós temos muitas aspirações, nós temos infelicidade bastante também. Então, como os espíritos ainda nos dizem no mesmo item, nós temos infelicidade, ou nós vemos infelicidade na miséria, nas dificuldades, nos problemas financeiros, nas privações, nas lágrimas que choramos, na morte. Mas isso é muito ligado às questões espirituais. Mas isso nos afeta muito, afeta bastante. Nos machuca bastante, né? Mas a verdadeira infelicidade, como diz os espíritos, é nos entregarmos aos defeitos espirituais. É nos entregarmos à preguiça, ao prazer, à fama, ao fútil, à louca satisfação da vaidade e do orgulho. Porque isso faz calar a nossa consciência. Isso ameniza a nossa consciência e faz ela dormir, né? A nossa consciência, ela se anestesia. Mas a doutrina espírita nos ensina que nós temos uma missão para cumprir e devemos nos resignar com essa missão. Este é o nosso grande mérito, né? E a doutrina espírita, nesse sentido, ela dá muito consolo para a gente, nossa doutrina consoladora, porque ela nos coloca por que nós devemos resignar, né? Por que nós sofremos, por que nós estamos aqui, responde às nossas perguntas e ajuda-nos a ter essa resignação. E como essa nossa etapa aqui é uma etapa de trabalho, e também de sofrimento, e nós sabemos por quê, nós sabemos também que ela passa rápido, né? E logo nós estaremos, uma vez cumprida essa etapa, esse mérito com dedicação, né? Nós vamos voltar para o mundo espiritual com sucesso, vamos voltar para o mundo espiritual felizes, porque nós passamos por essa fase, passamos por esse aprendizado de uma maneira vencedora. Então, é uma etapa rápida, é uma etapa proveitosa, né, de progresso para nós. Então, não são lindas as consequências de uma chuva forte que brota os vegetais, as flores, que enche os rios? Quando passada essa etapa, né, da chuva?
Não é maravilhoso o sabor do sucesso quando, depois de anos de trabalho, de estudo, nós saímos do outro lado vencedores, sábios, né? Com diploma, com com um novo grau de inteligência? Assim também é a vida, né? Depois que nós passarmos e cumprirmos as nossas etapas, com as dificuldades que nós precisamos enfrentar para que a gente aprenda a viver melhor, nós vamos sair, uma vez resignados, do outro lado mais felizes, né? Então, os espíritos nos chamam a atenção para nós relevarmos um pouco essas questões materiais da infelicidade e nos preocuparmos com as questões espirituais. Paulo de Tarso nos alerta que nós temos dois tipos de tristeza, duas tristezas. A tristeza pode ser de Deus, como ele fala, quando nós contemplamos a nós mesmos, considerando as nossas falhas, as fragilidades, as nossas dificuldades na marcha para a restauração da vida, de uma vida plena, de uma vida espiritual. Quem avança por esse caminho redentor, né, se autoburilando, quando chora, jamais atinge o soluço enfermiço da inutilidade. Chora, mas trabalha. Porque todos nós choramos, né? Vê a vida de Paulo, o que foi. Porque a pessoa que assim age, ela busca reajustar-se através do esforço para as novas edificações do destino, crescendo, evoluindo na vida espiritual, ao ponto que Paulo, depois de passar por grandes fases da vida dele, né, quando ele estava sendo açoitado, ele fala: já não sou eu que vive, mas é o Cristo que vive em mim, né? Então, essa tristeza que nós vamos sentir, das dificuldades, das passagens difíceis da nossa vida, são tristezas de caminhar com Deus, são tristezas de Deus. Ou nós podemos também ter a tristeza do mundo, que é a tristeza da ausência do dinheiro para os nossos excessos, para as nossas regalias. É a tristeza dos torturados que se lastimam pela impossibilidade de praticar o mal. É a tristeza dos viciados em queixa, que se queixam o tempo todo, que pedem o tempo todo, que reclamam o tempo todo. É a é a tristeza dos incapazes de servir sem o aguilhão, sem serem cutucados pelo aguilhão, né? Não têm a vontade própria de servir, precisam do aguilhão. Essa tristeza é a tristeza do mundo, que prende o espírito nas teias das reencarnações corretivas, porque precisa de correção e perigosas nesse mundo de provas e expiações que nós vivemos. Por quê? Pela estagnação e desvio e dos sentimentos, dos nossos sentimentos, né? Então, essas tristezas do mundo precisam de novas experiências reencarnatórias. Então, eu trago para vocês aqui um texto muito lindo de uma pergunta que Kardec faz aos espíritos, uma pergunta muito inteligente de Kardec. Ele pergunta: é um castigo a encarnação? E somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrer? Que eu vejo que algumas pessoas até interpretam a reencarnação como se fosse um castigo e que nós estamos aqui nela para sofrer. Mas não é nada disso. Quem responde de uma maneira brilhante essa pergunta de Kardec é São Luís, o patrono da França. E essa resposta a gente tem que ver com bastante cuidado, que ela é muito bonita e nos traz muito conforto espiritual, para nos dar alegria espiritual, né? Então, vamos lá, o que fala São Luís? Ele fala o seguinte, que a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhe confia. Então, a passagem dos espíritos, quais espíritos? Todos os espíritos, pela vida corporal, ela é necessária. Então, é um castigo para os espíritos culpados? Não.
é uma etapa que todos vão passar, porque ela é necessária. Para quê? Para cumprir os propósitos que Deus nos confia. Então, existe uma utilidade nobre e amorosa da encarnação, né? É por isso que nós passamos. Nós estamos cumprindo desígnios de Deus aqui na Terra. Então, é uma bênção. É uma bênção. Vamos seguir, então. Ela é necessária a bem deles, dos espíritos, então ela é necessária para o nosso próprio bem, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia no desenvolvimento da inteligência. Tá? Então, ela ajuda o desenvolvimento da nossa inteligência. O que mais? Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente para todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Aí é a diferença, que nós todos tivemos a mesma liberdade de proceder, mas procedemos de maneira diferente. Vamos ver mais a seguir. Qualquer privilégio seria uma preferência e, portanto, uma injustiça, claro. Mas a encarnação para todos os espíritos, de novo, todos os espíritos, é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe. Então, é a imposição de Deus, porque nós precisamos passar por essa etapa, né? Então, ela é uma imposição para todos os espíritos. Quando iniciam a vida, que é a nossa fase, estamos iniciando a vida, tá vendo? Como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Então, nós estamos experimentando o uso o uso do nosso livre-arbítrio. Quando nós aprendemos a fazer um bom uso do livre-arbítrio, nós não precisaríamos mais reencarnar, né? Mas, por enquanto, então tem uma função. Os que desempenham com zelo essa tarefa, de fazer o uso bom do livre-arbítrio, transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros degraus da iniciação. E mais cedo gozam do fruto de seus labores. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade de Deus, no nosso caso, que Deus lhe concede, retardam a sua marcha, e tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação, e é quando se torna um castigo. Então, quanto tempo a gente vai reencarnar? Indefinidamente, até que nós tenhamos um bom uso dessa etapa, até que nós aprendemos essa etapa. Depois de nós aprendermos essa etapa, nós passamos por uma próxima etapa, né? Então, São Luís, ele é muito claro, muito detalhista nessa explicação da reencarnação e do nosso objetivo aqui. Portanto, nós, como espíritos, que não soubemos proceder no passado e temos dificuldade de vibrar no presente, apresentamos conflitos e inquietações. Nós somos espíritos que temos propensão para polêmica. Por que a gente gera tanta polêmica na sociedade? Vida agora, né? Recentemente, porque nós não temos as nossas definições, as nossas realidades claras dentro de nós. Não temos. Uns pensam de uma maneira, outros pensam de outra, e nós somos assim, né? Então, nós somos espíritos cheios de conflito interiormente. Esses fatores nos trazem sentimentos de insegurança e dubiedade de comportamento, incertezas e atitudes, né? E discussões e brigas e guerras, né? Porque nós não temos essa maturidade ainda da definição do que nós queremos, nós não temos a maturidade de como usar o nosso livre-arbítrio. Então, essa nossa imaturidade, essa nossa dificuldade de nos estabelecermos, né? Vide as leis passadas, se bem que eu acho que a gente está amadurecendo muito rápido agora, né?
Então, essa certeza, essa dubiedade, elas geram mais arrependimento e aflições que sentimento de recuperação. E olha aí, então, a sensação de frustração, né? Olha aí uma fonte grande de melancolia, de tristeza. Então, somente pela persistente construção de ideias positivas e estimulantes, nós faremos uma autoterapia de confiança, que será arquivada no íntimo da nossa alma. Então, você vê que é um processo de construção que nós vamos fazendo conforme nos educamos e conforme nós vamos nos dedicando a essa educação. De novo, o Espiritismo como consolador, ele é muito útil para nós, muito esclarecedor para nós, para que nós entremos nesse processo de autoterapia de confiança. Então, essa reprogramação da mente, esse processo de autoeducação, ele é fundamental para a conquista da nossa segurança e da nossa paz. Individual e, claro, também social, né? Então, nós devemos nos aprofundar nas nossas reflexões, nas causas da nossa insegurança e no nossos arrependimentos, retirando proveito, mas sem sofrer culpa ou castração. Porque no passado, nos valores sociais do nosso passado, né, nós sofremos muita culpa e muita castração. E isso afetou profundamente o nosso eu, né? Então, hoje, como a gente tem um processo mais claro, né, e muitos dos filósofos nos orientam ao autoconhecimento, inclusive Jesus, né? Esse autoconhecimento, essas ferramentas que nós temos hoje para o autoconhecimento, né? E eu destaco aí o Evangelho de novo, e o Evangelho segundo o Espiritismo, nos ajudam a nos conhecermos e a nos livrarmos desse processo de culpa. Né? Porque a sociedade também está muito mais liberal hoje em dia, né? Está muito mais saudável. Então, esse é o nosso desafio para a superação de defeitos constritores e de desagregação da nossa personalidade. Então, nós vamos cada vez mais agregando a nossa personalidade, nos tornamos uma pessoa mais centrada, ao contrário do que ocorre quando a pessoa tem essa personalidade desagregada. A pessoa é uma pessoa na igreja, ela é outra pessoa no trabalho, ela é outra pessoa dentro de casa, na família, né? O nosso equilíbrio ele vai vir quando nós agregarmos essa nossa personalidade e nós formos a mesma pessoa em todos os lugares. Quando nós nos encontrarmos com nós mesmos e sentirmos felizes, contentes com isso. Então, o cultivo da síndrome da infelicidade, do pessimismo, uma vez que nós temos os insucessos naturais da vida, né? Nós somos seres em evolução, em crescimento, nas nossas primeiras experiências, como falou São Luís, tornam-se patologias mais profundas de melancolia, que introduzem a depressão, que é o mal do século, né? Depressão deve ser o mal do século nesses momentos que nós vivemos. Por quê? Porque nós temos mais tempo para nós hoje em dia, né? Nós temos mais tempo para viver com nós mesmos. E agora, na pandemia, então, nós temos mais tempo de viver conosco e com a nossa família, né? E isso está gerando alguma perturbação nas pessoas. Então, quando nos tornamos vítimas da insegurança, do arrependimento, da culpa, seremos frágeis joguetes da melancolia e da depressão. E muitos de nós lutamos contra essas características de insegurança pessoal, de arrependimento que vem daqui ou de outras vidas, do sentimento de culpa, né? Então, conforme isso se agrava, nós perderemos a liberdade dos movimentos, a liberdade de ação e da aspiração por dias melhores. Nós vamos nos recolhendo em um estado sombrio que nos envolve. A melancolia, que é mais suave, reflete saudades inconscientes de momentos que parecem ser felizes e que não temos mais.
nos dá uma nostalgia de momentos felizes que não temos mais e não conseguimos viver mais, o que reflete numa capacidade de reação. Esse sentimento pode ser de outras existências ou da própria existência, né? E eu já tive isso, eu estava até comentando com Tânia outro dia, aqui com a minha esposa. Quando eu era criança, eu lembrava desses sentimentos de inadequação, sabe, com as pessoas que eu convivia, com a minha família, né? E hoje eu acho engraçado isso, mas esses textos, né, desses espíritos me recordam isso e me dão a razão por que isso acontecia. Então, ela pode ser de vidas passadas? Pode, mas ela pode ser da vida atual, por problemas do próprio caráter, por defeitos que nós sabemos que temos, não gostamos em nós mesmos e não podemos mudar, né? Ou temos dificuldade em mudar. Então, o autoconhecimento vai levar a nós nos reeducarmos no nosso caráter. Toda perda que nós temos produz um estado de melancolia, é claro, natural, né? Oscilar as nossas emoções é natural, né? Nós somos espíritos em processo de crescimento. Mas quando isso se torna frequente, gerando tristeza, pessimismo, vira distúrbio. É diferente. E agrava bastante. Então, quando a gente tem essas melancolias e você vê que você não está conseguindo controlar, quando o negócio está se agravando, se tornando uma depressão, nós temos que prestar muita atenção e, se necessário, buscarmos ajuda. É fundamental buscarmos ajuda. Então, a depressão é uma forma patológica do estado melancólico. E a depressão é acompanhada ela não é causada, ela é acompanhada pela falta de fé em si mesmo, nas pessoas e em Deus. É claro que ela é muito mais grave do que isso, mas ela é acompanhada. A pessoa perde a fé em Deus, perde a fé em si e perde a fé nas pessoas. Tanto que a tendência dela é se isolar das pessoas, né? A religiosidade nesse processo, ela ajuda muito, principalmente o espiritismo, ajuda demais. Mas a religiosidade não gera equilíbrio quando as reações atingem o corpo físico, quando vira uma doença grave de depressão. Então é por isso que eu falei, nós temos que nos tratarmos antes, quando é mais suave e nós já estamos sentindo nos atingir, né? Busca ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, né? No início, a depressão se apresenta pelo desinteresse, pelas coisas, de interesse pelas pessoas, que antes fazia sentido. De interesse por atividades que antes nos estimulavam, que nós aproveitávamos, né? E agora já não temos interesse. E conforme se agrava, a alienação leva a pessoa onde não está a sua realidade, né? Ela se distancia de si mesma. Ela detém-se em situações alheias, olhar distante, em mente sem ação. Aí já é um estado grave de depressão. Nós não podemos deixar chegar nesse estado. Nós temos que reagir antes. Reagir. Porque mesmo hoje em dia, na sociedade que se figura de agora para o futuro, é uma sociedade muito mais agregada, né? Uma sociedade de trabalhos muito mais em grupos, de pessoas ajudando pessoas, de confraternização, é uma sociedade de trabalhos em grupo, né? Então, ainda mais a gente vai precisar desse caráter associativo que nós temos. Então, nesse estado de alienação, a pessoa se fixa na própria compaixão, no pessimismo, na solidão, na descrença da recuperação da sua saúde. Se bem que a maioria dos depressivos mantém a rotina normal da vida, mas com um grande esforço. Ou seja, nem todo depressivo arrasta chinelo, né? Vive arrastando chinelo, vive de pijama. Nem todo depressivo. Alguns levam a vida normal, botam um sorriso no rosto, mas isso lhe custa muito. É um sofrimento para ele sair de manhã, levantar da cama.
Então, para a gente trabalhar isso, é imprescindível que nós entremos em contato com nossos conflitos e o liberemos, quando podemos. Em tempo, nos livrando desse estado depressivo. Esse trabalho de nos conhecermos, sabemos quando nós estamos mais tristes, mais alegres, fugirmos desse estado, é imprescindível. Algumas vezes ocorre a perda dos sentimentos. A pessoa vai se isolando e vai se enregelando, vai se tornando um monolito, uma pedra. Por quê? Para se salvaguardar, né? É um processo de proteção. A fuga para uma aparente indiferença diante dos problemas e a fuga de uma diferença para um falso estoicismo que contribui para nos fecharmos no estado permanente de depressão, para negarmos a amar, embora sintamos a falta do amor dos outros. Né? Esse estoicismo é uma doutrina fundada por Zenão no ano 300 a.C., que ela se caracteriza por uma ética em que a imperturbabilidade, a extirpação das paixões e a aceitação resignada do destino são as marcas fundamentais do homem, considerado naquela época, por essa doutrina, sábio, que é o homem único apto a experimentar a verdadeira felicidade. E os cristãos, na época, adotaram isso como uma pessoa íntegra, uma pessoa sólida, que uma pessoa que vai experimentar a salvação, porque ela não sofre abalos, ela tem os sentimentos recolhidos, né? Hoje em dia, nós vemos que isso é balela, que nós temos que dividir, nós temos que compartilhar, nós temos que nos agregarmos, porque as pessoas, quando elas se unem, elas se somam, né? Elas se somam e fazem melhor, trabalham melhor. Vide o trabalho que nós estamos fazendo na nossa casa espírita, com os moradores de rua, com o bazar, que tudo se agrega e nós ajudamos muitas pessoas, né? E assim é, no trabalho e na vida vai ser cada vez mais assim. É o processo de crescimento da nossa sociabilidade para nós aprendermos a amarmos uns aos outros, né? Como é que você vai amar se você não sabe se associar? Não pode, né? Não pode. Então, o melancólico, se diante de alguém que realmente tem interesse pelo seu problema, ele pode explodir em lágrimas, pode se debulhar em lágrimas. Mas, se não estiver interessado em sair da couraça, porque a couraça, de uma certa forma, ela é protetiva, né? Mas ela vai causar mal-estar nele a partir de um momento, né? Porque ele se sente isolado. Eu sei muito bem disso porque eu tenho esse estoicismo dentro de mim e estou tentando me liberar. Pode continuar negando o mundo e as ocorrências desagradáveis, se isolando na depressão. Mas isso é um processo que ele vai ter que... O espírito vai se isolar, pode se isolar, mas ele vai ter que fazer o processo inverso, né? Por quê? Porque o nosso destino é amar. Nós somos luz, né? E Jesus já não falou, ama. Essa é a regra, esse é o modelo, esse é o guia. Então, nem sempre a depressão se apresenta autodestrutiva. Ela pode ser um coração pesado pelo esforço de cumprir as obrigações do dia a dia e vencer as correntes que o atam na cama, né? Então, às vezes, a pessoa não é uma pessoa que se mutila, uma pessoa que arrasta chinela, como eu falei, mas é um coração que custa viver, né? Custa levantar da cama, custa trabalhar, né? E para lograr prosseguir no dia a dia, é comum este paciente adotar a rigidez da determinação, né? É uma pessoa determinada, porque ele, embora o esforço que tenha que fazer, ele levanta e vai trabalhar, e vai fazer o que tem que fazer. Mas pega desinteresse pela vida interna, nega o seu íntimo, como no estoicismo, colocando uma máscara no rosto fria e indiferente. Mas com reflexo em seu corpo, que parece rígido e desarmônico. Como eu falei, a pessoa que cultiva isso, ela vai ter, infelizmente, 2 trabalhos, né?
de entrar nesse processo, se enrijecer, se isolar e depois sair para amar, né? Quantas reencarnações vai durar isso? Não se sabe, mas é o processo. Obviamente, é o processo. Outros estados depressivos, como impulsos suicidas, né, os estados mais graves, seriam a conclusão do fracasso, culminando por não continuar a existência. Mas esse processo, quando chega nesse estágio de suicídio, ele já passou, já amadureceu, já, né? A pessoa já está entregando a vida, né? Já resolveu que viver não vale a pena, infelizmente. Essa situação, ela pode se agravar, geralmente, claro que não é regra, mas dos 35 aos 40 anos, um pouco mais, quando a pessoa olha para trás e vê que não realizou o que pretendia, ou vê que não tem nada na vida. Mas, infelizmente, nos dias de hoje, e alguns palestrantes espíritas estão comentando, está crescendo muito o suicídio entre crianças e adolescentes, né? Então, essa depressão, ela está tomando conta, ela está crescendo, infelizmente. Obviamente, outros fatores alheios a esse poderão levar à depressão, né? Ela é mais, como eu falei, ela é mais complexa do que isso, mas é uma discussão bem importante para que a gente desperte desse caminho e evite trilhar ele, sofrer com ele, né? Busca ajuda. Seja qual for a origem desse distúrbio, o importante é a pessoa ver que não é doente, mas está com uma doença. Nós somos luz, nós somos espíritos, potenciais espíritos de luz. E Jesus falou, não se perderá nenhuma ovelha do meu rebanho, né? Então, nós somos luz. Agora, nós estamos enfermos, nós não conseguimos cuidar de nós mesmos, procura ajuda, procura ajuda. Então, e trabalhar sem autopiedade, sem autopunição, para reencontrar os objetivos da vida. Os espíritos nos aconselham muito isso. Trabalhe. Você tá triste, está melancólico, está vendo que né, você está caminhando por esse caminho, trabalhe. Faça caridade. Busque as pessoas, né? Porque sem esforço pessoal, será difícil encontrar uma fórmula para o equilíbrio, mesmo com a ajuda de remédios. Mesmo com a ajuda de remédios. Então, o encontro com a consciência por meio de avaliações da nossa vida, no processo evolutivo bem entendido, né? Entendendo a vida como um processo de aprendizagem, um processo amoroso, um processo paciente, onde o tempo não é o nosso tempo, mas é o tempo de Deus, e algumas coisas nós temos que entregar a Deus, né? que é o nosso Pai generoso, respeitoso, que respeita o nosso livre-arbítrio, onde nós temos múltiplas oportunidades e muitos amigos que nós deixamos lá no mundo espiritual nos ajudando e que nos intuem e que nos aconselham durante o nosso sono e às vezes até durante as nossas reuniões. Esse encontro tem um alto valor, porque liberta da fixação da ideia depressiva e da compaixão. E esse processo da vida que nós conhecemos na doutrina espírita, ele é super consolador para nós, né? Nós sabemos o que está acontecendo com nós sabemos por que está acontecendo, nós sabemos por que nós estamos aqui, né? Então, abre um campo para a renovação mental e ação construtiva, né? Abre, se nós temos o prazer de aproveitar, entender e nos dedicarmos ao estudo da doutrina espírita, realmente abre. Tá? Mas não quer dizer que no drama da vida de cada um espírita nunca tem uma depressão. Claro que não, né? Nós estamos falando em linhas gerais. Então, quando o processo da melancolia que leva à depressão se instala, o passe ajuda, a desobsessão ajuda, a psicoterapia ajuda, são muito importantes, né?
Mas, se necessário, vai para um psiquiatra, toma remédio, né? Faz o tratamento sério. E essa questão de também, eu vou para o psicólogo, vou para o psiquiatra, e que só doido que fazia isso também já não existe mais. Antigamente tinha esse preconceito, né? Hoje não. Precisa, vai logo, rápido. Então, a criação de uma psicosfera saudável em torno da pessoa, a mudança de fatores de estresse na casa e no trabalho, devolve a saúde mental. Quando dá, né? Quando pode, devolve. Ajuda. Sob o ponto de vista espiritual, a pessoa é a medida dos seus esforços e da luta interior para o seu autocrescimento, para o seu autoconhecimento, para a aquisição de mais belas paisagens emocionais. Então, a gente que consegue fazer isso e tem essa oportunidade, nós precisamos, quando a gente vê que está ficando triste, está ficando abatido, está ficando pessimista, vai escutar uma boa música, vai procurar um bom amigo para bater um papo, para tomar um café, vai olhar o mar, vai olhar as árvores, né? Vai ver os pássaros, vai dar uma caminhada, vai viajar, né? Existem terapias que nós podemos fazer. Nós não podemos nos fechar em casa e começar a reclamar da vida, não é isso? Então, as pessoas em fases imaturas, em fases dúbias, né, onde a dubiedade ainda é forte, não têm preparo para o sofrimento, ou tem menos preparo para o sofrimento, e buscam soluções externas, sem esforço pessoal para adquirir a consciência lúcida e produtiva. Ou seja, colocam a culpa em questões internas. Né? É um erro. Né? Nós temos que administrar, resolver as questões internas, né? Mesmo na nossa casa, na nossa família, os conflitos que nós temos que olhar para dentro de nós e ver o que eu posso fazer para melhorar. Né? Não adianta ficar botando a culpa no outro. Né? Mas quando há imaturidade, né? E você vê isso todo o tempo, todo dia, quando há imaturidade, essa é a defesa do ego, né? É empurrar a culpa para o outro. Porque não funciona e não resolve. Então, nós precisamos do esforço e a dedicação para alcançarmos essa consciência e harmonia da nossa identidade. Entendimento do nosso ego. Né? Quando eu estou me defendendo e eu estou me indo da resolução do problema, né? E botando, às vezes, nas costas de outro. Nós precisamos entender isso. Quando você tem um conflito, o que é minha culpa? O que eu fiz? Como dizia minha avó, muito sábia, quando um não quer, dois não brigam. Né? Então, se você está num conflito, qual é a tua parte? O que te cabe? Né? Qual é a parte que te cabe? É a primeira pergunta. Evitar a autopresunção de querermos ser super-homens, nos desprendendo da realidade individual, né? Querer carregar tudo nas costas. Né? Então, a gente tem que se auto-amar, tem que saber o nosso limite e pedir ajuda. Pedir ajuda. Olha, aqui deu, o negócio está pesado pro meu lado. Principalmente em família. Então, esse processo exige uma luta lenta e contínua para a mudança de conceitos existenciais e eliminar a construção das nossas sombras em nosso inconsciente. Porque aí é importante o processo reencarnatório, evolutivo, né? Porque nós passamos por várias etapas, carregamos vários sentimentos e vários traumas e frustrações e culpas dentro de nós, que nós precisamos resolver isso dentro de nós com carinho, né? Com carinho, nos entendemos que nós somos falíveis, que nós estamos no início de uma carreira, de uma vida, né? E que nós estamos aprendendo a lidar com o nosso livre-arbítrio, né? Assim como o nosso próximo também. Então, quando nós somos amorosos para nós e sabemos nos desculparmos, sabemos voltar para trás e refazermos o nosso caminho, nós somos também amorosos com o nosso próximo. É isso? E esse processo de
entendimento, esse processo de amizade, de amor, ele evita que nós caiamos em tristeza, evita que nós caiamos em depressão, em melancolia. Agora, os valores que nós conquistamos valores, e o Espiritismo também nos esclarece muito isso, porque disso, com renúncia e compreensão do significado existencial conquistados no nosso consciente. O processo de renúncia, o processo de vencimento daquelas tristezas que nós carregamos na nossa vida, que foram planejadas na nossa reencarnação, é importante, que é um processo de aprendizado e crescimento. Muitas coisas nós temos que renunciar, às vezes é difícil, a gente quer ter razão, a gente quer sair por cima e não renuncia, e acaba gerando um problemão na nossa vida, né? Exige também aceitar a realidade existencial conforme ela é. Eu já falei disso, trabalhando para melhorar o desenvolvimento do auto-amor, do auto-respeito, da intelectualização e da moralidade, convivendo com outras pessoas, né? Então, algumas coisas nós podemos fazer, devemos lutar, devemos conquistar e devemos viver. Mas nós vivemos numa situação, às vezes, que acabou aí, né? Fizemos o que podia e é só Deus na causa, né? Então, nós temos que aceitar algumas realidades, aceitar algumas condições, alguns espíritos que vêm fazer parte da nossa vida e que não gostam da gente. Você vai fazer o quê? Vai conquistá-lo com carinho, com amor, com renúncia, né? Porque é a realidade da vida. Nós sabemos que nós já viemos outras vezes, que nós já falhamos outras vezes. Então, aceitar a vida como ela é muito importante, né? Um dia, eu já contei essa história para alguns, eu estava caminhando na beira da praia, triste, eu tive uma época de mais de 2 anos desempregado, eu estava triste, tendo uma discussão com Deus, e falei, poxa, por quê? Por que as coisas são assim? O que está acontecendo? Eu não entendo o que está acontecendo, e eu estou sofrendo. Aí eu escutei uma voz assim, tá na praia, lá perto da balsa, quem é daqui, falou para mim, para aqui, olhe para lá, para o mar. E depois do mar tinha uma florestazinha pequena. Ele falou, tá vendo aquela floresta? Tem muitos animais, tem muitos bichos, tem muitos insetos. Deus cuida de todos. Todos vivem lá em harmonia. Tá vendo aquelas aves? Tinha umas aves voando. Tá vendo aquelas aves? Elas constroem seus ninhos, se reproduzem, se alimentam, e Deus cuida delas todas. Tá vendo esse mar na tua frente? Tá cheio de peixe, de animais, animais microscópicos, e Deus cuida de todos. Aí falou para mim, e você acha que você é menos importante que eles? E foi uma lição para mim, porque na verdade né? Que a gente é imagem e semelhança de Deus, e Deus cuida da gente. Nós somos co-criadores, então nós temos que aceitar essa... E a doutrina espírita, como falo de novo, ela é muito generosa em nos mostrar isso. Para concluir, então, Paulo de Tarso levou uma vida exemplar, não podia deixar de trazer um exemplo de Paulo de Tarso, sugere, então, que nós regozijemo-nos sempre. Regozijai-vos sempre. Então, Emmanuel escreve a respeito disso, e eu queria dividir com vocês no livro Palavras da Vida Eterna. Lembra-te das mercês que o Senhor te concede pelos braços do tempo, e espalha gratidão e alegria onde estiveres.
Repara as forças da natureza a emergirem depois dos cataclismas. Volta a brisa após a ventania destruidora. A árvore multiplica flores e frutos após a poda. Multidões de estrelas rutilam sobre as trevas da noite. E a cada manhã, ainda que o sol se tenha valido da sombra para enxovalhar a terra, ainda que os homens se tenham valido das sombras para enxovalhar a terra, volve o sol em luminoso silêncio, acalentando homens, vermes, montes e furnas. Ainda mesmo que o mal te golpeie transitoriamente o coração, recorda os bens que te compõem a riqueza da saúde e da esperança, do trabalho e do amor. E rejubila-te, buscando a frente. Tédio é deserção. Pessimismo é veneno. Encaremos os obstáculos com ânimo firme e estampemos otimismo na nossa alma, para que não fujamos dos nossos compromissos perante a vida. Serenidade em nós é segurança nos outros. O sorriso da paz é bálsamo de teu semblante. Regozijai-vos sempre, disse Paulo de Tarso. E podemos acrescentar, nos rejubilemos em tudo com a vontade de Deus, que significa bondade eterna. E com esse texto magnífico, eu deixo vocês nessa noite, exatamente 20h59, hein? Muito obrigado. Ô, Ademilson. Posso fazer? Oi. Que maravilha. Obrigada, gente. Entendeu? Você queria falar alguma coisa? Continua. Não, é porque eu vou fazer oração, né? Vai, mas primeiro, se alguém tiver alguma pergunta a fazer, abrir esse alguma contribuição? espaço, entendeu? E te agradecer muito, foi muito boa a palestra, maravilhosa. A gente sabe, né? A gente tem os nossos problemas, mas que beleza a doutrina espírita. A gente sabe que a gente ainda é inferior, que nós temos nossos problemas, que a gente tem nossas melancolias, que a gente se entristece em determinados períodos da nossa vida, mas ouvindo a sua explanação, e a gente vai pensando, vai refazendo, vai emendando tudo. A beleza da doutrina espírita, que fortalece tanto a gente, que nos dá um subsídio para a gente continuar, se reerguer, né? E, como você falou, ir buscar auxílio, né? Mas é isso, gente. Se alguém tiver alguma pergunta, fazer para a gente pedir para o Ademilson fazer a prece. Fala, Maynardes. Ô, Ademilson, Oi. Eu acredito que se nós não estivéssemos nessa pandemia, eu acho que essa palestra sua não teria tanto sentido. Eu acho que o nosso momento atual, do jeito que você colocou, muitos de nós tivemos algum tipo de melancolia, estamos tendo ou vamos ter. Do jeito que você colocou as coisas, do que a gente às vezes tem que fazer para nos melhorarmos, dar os nossos ninjas com as nossas motocicletas, certo? Fazer uma pequena viagem, certo? Ir num restaurante com nossas esposas, visitar nossos filhos. Essa coisa é um troço de dar uma quebrada na nossa rotina. E o nosso momento hoje é meio de prisão e a gente precisa resolver isso. Eu acho que a sua palestra foi muito bem medida, muito bem dosada. Eu acho que o assunto foi gigantescamente bem elaborado. Eu não posso fazer nenhuma pergunta, não, sabe, irmãozinho? Mas eu acho que você foi muito iluminado, meu irmãozinho. Eu acho. Obrigado. Bem, acho. Que bom. Ademilson,
Meus parabéns, obrigado pela linda explanação, muito clara, objetiva, tocou muito fundo aqui no meu coração, viu? Deus te abençoe, querido. Tá bom, amém. Fico contente, fico feliz. Muito obrigada. Também quero agradecer. Tenho algumas amigas aqui. Acho que esse tema chamou muito a minha atenção. Ontem nós conversamos sobre ele, né? Eu creio que é o tema top, como disse meu padrinho Maynard. É o tema da hora. Quanto mais explorarmos esse tema, melhor será para todos nós compreendermos esse caminho, essa diferença. Hoje eu divulguei para algumas pessoas e me devolveram a pergunta: Dora, melancolia é ruim porque eu estou sentindo. Então, assim, eu passei um pouquinho de uma explicação, mas você trouxe com tantas referências tão sábias que eu vou pedir para você, se você quiser e puder, e compartilhe conosco esses seus slides com essas referências, que a gente possa compartilhar isso. Não tem só coisas do espiritismo ali, né? Mas tem, assim, receita do bolo para aquele que ainda está em condições de ver. Porque aquele que já passou dessa fase, ele não vai enxergar. Mas daí os familiares podem ter essa vista e ajudar, né? E conduzir realmente a um tratamento, a um psicólogo, alguém da área que possa ajudar. Eu, como Maynard, eu também passei essa pandemia. Mas quando eu percebi o estado da melancolia, eu voei para as montanhas encontrar reforço. Eu acho que todos nós passamos por isso nessa pandemia, né, gente? Muito obrigada pelo tema, muito inspirado. De nada. E pelo processo, e pelo estágio que estão passando, e pela era que nós estamos vivendo, nessa era de regeneração, nós temos que cuidar de nós mesmos, ficarmos atentos com o nosso próximo, porque a gente pode ajudar também, entendeu? Ajudar. Porque muita gente vai entrar em melancolia e em depressão ainda. Em Ademilson, pela fala do Haroldo, ele fala que se reconhece o processo de regeneração justamente por esses dois índices, a depressão e o suicídio. São dois itens que não é pelas guerras, não é pelas hecatombes naturais que estão acontecendo por aí, não, mas e sim por esses dois índices, né? E justamente vem daí, né? Da pessoa não se entender, não e descuidar, né? Que vai passar, e não passa. Exatamente. Então, o tema foi realmente maravilhoso. Você colocando os slides, a Dora vai compartilhar com a gente, né, Dora? E eu tenho, assim, para algumas pessoas para passar sobre isso também. Muito bom. Que bom. Obrigada. Que bom ter você de volta. A gente vai compartilhar a palestra também gravada, porque eu achei muito providencial. Fique à vontade. Ok? Então, vamos passar a tarefa final, né? Agradecer muito ao Ademilson, muitas pessoas agradeceram, acredito que todos foram agraciados com os esclarecimentos propícios para o momento em que todos nós estamos atravessando, ou a gente, ou o parente, ou alguém próximo da gente, que a gente saiba, e conversar, né? E agradecidos estamos, e agradecemos também a todos, e passar a palavra para o Ademilson, para ele dar continuidade com a prece, nesse momento todos nós mentalizarmos, né? Ficarmos bem recolhidos e aproveitar que nesse momento nós vamos, a prece, pensar na água fluidificada também, e o passe. Tá bom, Ademilson? Obrigada a todos. E com você. Eu agradeço a atenção também. Vamos lá, então? Querido Mestre Jesus. Vamos. Querido Mestre Jesus, nós te agradecemos por essa doutrina maravilhosa, que nos traz consolo, que nos traz alegria, de podermos perceber como a vida é maravilhosa,
como nós temos tantos recursos para nos ajudarmos, para sermos espíritos realmente de luz, como nós temos tantos recursos para ajudar, auxiliar o nosso próximo, nesses momentos de pandemia que nós nunca esperávamos pudéssemos passar praticamente o ano todo. Mas sabemos que muita luz brilha em nosso planeta, que muita luz brilha em nossa mente, que muitos espíritos estão trabalhando para o bem da humanidade. Que a paz do Senhor esteja em cada lar das pessoas que estão aqui assistindo. Que nós possamos, durante a nossa noite, refletirmos nessa doutrina que nos é tão valiosa e nos transformar a nossa vida. Como diz Joana de Ângeles, nós temos todas as ferramentas já para sermos espíritos de luz. Que a paz do Senhor esteja conosco e que nós saibamos buscá-la sempre que precisarmos. Estendemos a mão ao nosso próximo, sempre que nós tivermos oportunidade. Obrigado, Senhor, por mais essa reunião. Obrigado pela nossa casa, que continua de pé em nossos corações. Que Jesus e os nossos mentores ilumine a todos nós. Que assim seja. Que assim seja.